que o tempo está correndo, né? Essa semana, mais uma vez, né, alguns irmãos nossos também já foram para o mundo espiritual. Então, está sempre indo pessoas para o mundo espiritual. E o trabalho que nós estamos realizando nesse momento realmente está centralizado no mundo espiritual. Nós realmente temos que estar realmente preparados, né, pelas coisas que virão. Nesse tempo eu estou sentindo, né, que a nossa vida realmente está caminhando para frente, não está regredindo nada. Olhando os casais abençoados aqui, todos nós devemos imaginar realmente que todos estão seguindo para frente, nunca para trás. Os passos que a gente tem que dar, centralizado nos pais celestiais, somente para frente, nunca recuar. E eu também sinto, né, que agora minha vida espiritual está crescendo muito rapidamente, a vida do casal nosso, né, Rosana e eu, a gente está crescendo muito rapidamente por causa das atividades que a gente está fazendo centralizado junto com a verdadeira mãe e principalmente, né, junto com os nossos antepassados também, que nós estamos libertando. Então, vemos que a situação realmente nossa só está realmente crescendo, não está regredindo nada. Há uns 2, 3 anos atrás, nossa vida espiritual realmente era bem parada. Mas agora, a nossa vida espiritual está muito avançada. Então, todo tempo está acontecendo coisas que realmente a gente não consegue imaginar quão grandiosas são essas atividades que estão ocorrendo em nossas vidas. Então, nesse período agora de 2018, com a vinda da verdadeira mãe, que trouxe a sorte celeste para o Brasil, então, nós podemos fazer muita atividade. Analisando as fichas que nós demos benção em 2018, que foi lá no bairro da Baraúna, hoje, né, para buscar os casais positivos, para fazer a lista dos 43 que a gente deveria fazer. Então, nós percebemos realmente que tem muitas pessoas boas e somente quando você toca nas fichas ou quando você começa a fazer uma lista. Participando também junto com o presidente Coit, semana ele estava muito sério quando deu a palestra dele, né, sobre a lista. Então, para fazer a lista, né, falou, né, que quem não fosse capaz de fazer a lista, né, deveria sair da posição de líder. Então, mesmo só fazendo uma lista de nomes, então a gente percebe realmente que o mundo espiritual age muito rapidamente, porque quando você coloca os nomes, mesmo que você pense que você não está fazendo testemunho pessoalmente, e ainda olhando as fichas, tem muitas fichas que não tem nem telefone. Então, vê que a gente deveria ter recolhido o telefone, mesmo que as pessoas não se sentissem muito à vontade em dar o telefone. Então, esse é o momento que a gente deve perceber que a providência caminha e tem um plano, né, ordenado para que você faça a atividade. Então, quando a gente estava dando vinho sagrado na rua para os casais, a gente deveria ter pego WhatsApp, telefone, porque você percebe, né, que Deus ele trabalha centralizado em um plano. Então, estava chegando o tempo que a gente não poderia muito ter contato com as pessoas. Então, através do WhatsApp, você tem contato com as pessoas todo momento. Então, as atividades que está ocorrendo agora, tudo é centralizado em um plano que o mundo espiritual já estava planejando. Então, mais para frente, nas palavras da verdadeira mãe, a gente vai perceber que ela está falando, né, que o céu está realmente tendo algum tipo de cobrança sobre as pessoas que não estão centralizadas na vontade de Deus realmente. O mundo está centralizado realmente no egoísmo. E quando você faz atividade de testemunho, cada vez mais você tem que negar aquilo que você quer, né? Ter uma vida confortável. Quando você faz testemunho, geralmente o convidado ele quer muita atenção, ele quer muito que você realmente esteja fazendo as coisas centralizado no convidado. Então, por isso, né, que a gente realmente através
do testemunho, a gente tem que estar buscando realmente negar o eu mais profundamente. As atividades que a gente faz realmente tem que ser centralizado no testemunho, porque cada vez que você faz testemunho, você nega o seu eu, você vai estar negando realmente aquilo que você quer fazer. Então, também agora, que é nos orientado, que a gente tem que fazer libertação de antepassados. Geralmente a gente não... Quando a gente não faz libertação, você não sente que as coisas estão caminhando de acordo com o plano. Somente quando você faz aquilo, quando você faz libertação centralizada no que está sendo pedido, é que você sente a mudança que vai ocorrer na sua vida. Então, esse período realmente que nós podemos fazer as libertação de nossos antepassados, nossos ancestrais, é o momento que a gente vai estar ligando com o mundo espiritual. Eu estou sentindo uma mudança muito grandiosa dentro da minha família, né? Dentro da família do nosso casal, do casal abençoado. Porque agora a gente atingiu um número grande de libertação. Provavelmente, no próximo seminário, a gente vai poder chegar aos 430, libertação de antepassados, da parte da minha esposa, né, para a gente completar as 4 linhas. Então, esses últimas 2 semanas eu tive exortando os irmãos, falando com alguns irmãos que eles deveriam fazer libertação de antepassado, e teve um movimento de algumas famílias, né, para isso. Então, eu creio que, a partir disso, muitas famílias perceberão que a mudança vai ocorrer muito fortemente. Quando a gente não faz a libertação de antepassados, a gente continua com o peso espiritual, porque aqueles antepassados, eles continuam esperando ser renascidos, e eles não podem resolver os problemas por eles mesmos. Então, no mundo espiritual mal, que é o mundo espiritual não mal, né? Os antepassados que não viveram de acordo com o princípio divino e não conheceram os Deus pais, eles, na verdade, não tiveram chance, então eles não sabem como resolver as coisas. Então, espera que os descendentes possam fazer algum tipo de atividade para que eles possam subir de nível. Então, como eles não sabem, eles muitas vezes causam muito problema na vida nossa. Então, a providência de Deus, ela tem seguido um certo nível de um plano que muitas vezes nós não percebemos. E por causa que nós não percebemos, ficamos muito tempo parados. Então, a vida do verdadeiro pai era basicamente ele utilizando o mundo espiritual para que ele pudesse realizar grandes coisas. Todas as atividades que o verdadeiro pai fazia, primeiramente ele fazia uma condição e se centralizava no mundo espiritual. Então, muitas vezes a gente tem que saber que o mundo espiritual ele trabalha realmente e muito fortemente. Então, se nós não entendemos como é a atividade do mundo espiritual, então não poderemos entender realmente o que vai acontecer com nossa vida. Então, temos que perceber que a atividade do mundo espiritual é aquilo que vai dar força para nossas famílias abençoadas conseguir ganhar vitória realmente. Então, o plano que a gente tem que fazer realmente é centralizado no mundo espiritual. Nós temos que realmente estar utilizando toda a atividade que nós temos para realmente nós libertar maior número de antepassados, né? Também, né, eu gostaria de compartilhar a palavra da verdadeira mãe hoje, né, minha esposa que preparou, né, pequenas palavras da verdadeira mãe. Precisamos arrependimento. Antes de nos preocupar com o caos externo ao redor do mundo, devemos nos preocupar muito com nossa condição interna e nossa situação espiritual. Então, é isso que a verdadeira mãe está percebendo realmente,
que as famílias abençoadas precisam resolver os problemas de nossa situação espiritual e a situação de nossos antepassados. Precisamos ser mais sérios ao cuidar do mundo da criação e seguir a lei da natureza, assim como precisamos levar uma vida em consideração sincera, o padrão de nossa vida de fé, porque também temos leis espirituais para concordar com a nossa vida. Então, o que acontece no físico realmente está ligado com a nossa vida espiritual. Muitas vezes nós pensamos, né, que se nós conseguirmos levar uma boa vida aqui na Terra, né, tendo todos os nutrientes necessários para manter o nosso corpo físico, poderemos levar uma vida boa sem nos preocupar com as leis espirituais. Mas o que a gente faz com o nosso corpo físico, então influi realmente em nossa vida espiritual. É isso que a gente deve preocupar realmente. Então, muitas vezes não percebemos que pode ocorrer coisas ruins por causa da violação da lei espiritual. E é isso que a gente deve perceber. Esse problema do coronavírus não aconteceu por acaso ou por acidente. Tudo cai no tempo e por razões. Então, vê que a verdadeira mãe fala que as coisas não ocorrem por acaso. Então, tem razões por que está ocorrendo tudo isso. Então, seja o que for, não apenas temos que ver a mensagem de Deus que o céu está tentando transmitir ao mundo. No entanto, é uma verdade. Leis são leis, não podemos quebrá-las. No momento em que as violamos, temos certeza das consequências destinadas, seja espiritual ou fisicamente, interna ou externamente, nacional ou internacionalmente. O espírito certamente enfrentará o dano e a indenização como consequência dessas ações. Então, aquilo que nós fazemos aqui na Terra, com o nosso corpo físico, se violamos as leis terrenas ou as leis espirituais, implicará em muitas consequências. E a responsabilidade nossa, né, como casais abençoados, é nos tornar famílias Tiombô. Não podemos negligenciar este padrão que foi estabelecido já há muito tempo atrás pelo verdadeiro pai. A verdadeira mãe está dando continuidade para o registro de todas as famílias abençoadas. Então, se negligenciamos essa parte, pensamos realmente que isso a gente pode deixar para um tempo futuro, realmente a gente vai estar violando realmente as leis celestiais, violando a vontade realmente de nossos verdadeiros pais. A vontade dos nossos verdadeiros pais é a mesma vontade de Deus. Então, não podemos realmente negligenciar essa parte, não podemos ir contra aquilo que a verdadeira mãe está pedindo. Então, a palavra Satanás é aquele que é contra, né? É contrário. Se você buscar no dicionário, essa palavra significará que significa que é contrário. Então, Satanás é isso, é contrário. Então, tudo aquilo que vai contra a vontade de Deus e aquilo que Deus está pedindo se torna algo contrário. Então, se a gente não consegue fazer a vontade de Deus, a gente não consegue fazer aquilo que Deus está pedindo no tempo, a gente está indo contra, né? Contra o Messias, que é a verdadeira mãe em vida aqui nessa terra. Então, a verdadeira mãe ela está sendo muito dura com os líderes e as famílias da Coreia, né? Falando realmente que aqueles que não podem fazer a lista dos 43 têm que sair da posição de líderes. Então, agora realmente todas as famílias abençoadas que são líderes ou famílias de amor têm que ter uma lista de 43 nomes para que possa realmente nesses 100 dias de condição conseguir vitória. Não podemos violar essa lei realmente, porque se violarmos a lei, o dano chegará para nós. Então, essa é a primeira parte que eu gostaria de falar, e entrando agora realmente no conteúdo do sermão, né? Seria o título, né? A nova tradição de Deus. Essa é uma parte do discurso que o verdadeiro pai deu mais ou menos em 1980 até 1983, não lembro a data certa, mas é a tradição realmente que o verdadeiro pai, os verdadeiros pais, né, queria estabelecer na Terra, né, como uma nova nação, né, aquele lugar onde que a lei de Deus pudesse ser vivida por todas as pessoas ou a sociedade que comporia aquela nação,
seria sobre a tradição de Deus, a tradição dos pais celestiais, dos verdadeiros pais. O que Deus está fazendo sobre isso? Deus deve estar trabalhando para a restauração, tentando criar um ponto de retorno para puxar esta nação de sua situação atual e movê-la na direção de seu ideal. Então, o verdadeiro pai estava falando isso, né, no seu irmão nos Estados Unidos. A nação realmente que o verdadeiro pai trabalhou cerca de 30 anos, mais ou menos, dentro da nação dos Estados Unidos, tentando criar uma tradição, tentando puxar aquela tradição cristã para ser o ideal de Deus. Então, se as pessoas daquele país, se a liderança cristã pudesse realmente ter se unido com os verdadeiros pais, rapidamente aquela nação poderia se tornar a nação ideal. Então, agora aqui o presidente Putin, na nação do Brasil, ele está realmente exortando todas as famílias abençoadas, todos os irmãos, está empurrando todos nós para que realmente nos tornamos casais Xangô. E para que está fazendo essa exortação tão fortemente? Para que tenha a condição de a gente unificar realmente com o coração das nossas figuras centrais e nos tornar a família Xangô. Essa será uma condição realmente para a restauração da nossa nação. Então, se nós não pudermos restaurar essa nação, então situações terríveis acontecerá em nossa nação do Brasil. Vai acarretar em um preço que deverá ser pago. Agora mesmo, né, como estamos nessa reunião, nós podemos entender, né, que cerca de 260 mil pessoas já morreram. Pode ser que nem todas elas tenham morrido por causa do Covid, né, mas é um fato que 260 mil pessoas já morreu nesse período de um ano, né, e todas elas, a maioria delas morreu por causa do Covid. E essas pessoas que foram para o mundo espiritual, né, a maioria delas morreram sem conhecer, basicamente, 99% sem conhecer os verdadeiros pais. Então, isso se tornará um peso pelo qual nós devemos carregar. Então, se nós não conseguirmos vitória, uma situação de preço deverá ser pago nessa nação. Então, por isso que nós, pensando na vontade dos verdadeiros pais, é para criar realmente uma condição para a restauração dessa nação realmente, para que este lugar se torne o lugar onde Deus realmente seja exaltado. Então, Deus, ele está pedindo, né, que nossas famílias abençoadas realmente possam realmente seguir para esse caminho realmente de nos tornar famílias de Xangô. O bloco fundamental é o relacionamento do homem com Satanás. A menos que possamos resolver isso, nenhum outro problema da sociedade pode ser permanentemente resolvido. Então, Satanás, ele está segurando muitos casais abençoados, muitas famílias abençoadas, porque por causa que as famílias não fez a libertação, ou então não ganhou vitória, no tempo que o verdadeiro pai falou que nós devíamos estabelecer 160 famílias. Então, como nós não conseguimos vitória nessa parte substancial de conseguir os filhos espirituais e dar testemunho para 160 famílias naquela época, há mais de 40 anos atrás, então o verdadeiro pai, vendo aquilo, ele estabeleceu que todos pudessem realmente voltar, não ser acusados por Satanás, através de libertação de antepassado. Se nós conseguirmos realmente chegar aos 430, ou mesmo aqueles que só fez 7 gerações, esse já é um peso menor que você vai acarretar sobre si e sobre os seus descendentes. Então, temos que resolver realmente esse problema com Satanás. Muitas pessoas não percebem realmente, muitos de nós não percebem o que é libertação. Quando você faz libertação, então realmente um peso é tirado das suas costas. Aquelas pessoas que estavam realmente numa situação difícil, elas podem entrar em uma outra esfera. Pode realmente participar de um seminário de 100 dias no mundo espiritual e equivale
há cerca de 100 anos de vida aqui na Terra. Esses 100 dias de seminário no Chombo, né, que antigamente a gente falava em Chombo, que é o lugar onde as pessoas recebem treinamento para realmente se tornar absolutos bons espíritos, limpar os pecados do passado. Então, este problema que o homem está enfrentando é o relacionamento dele com Satanás. Se não for resolvido, não podemos resolver o problema da sociedade. Muitos e muitos que eu poderia citar aqui durante muito tempo. Então, o problema da sociedade só vai ser resolvido quando resolvermos o problema da situação do relacionamento do homem com Satanás. Muitas vezes Satanás age na nossa vida e nós não percebemos. Nós pensamos que somos pessoas boas, mas se realmente aprofundamos um pouquinho dentro de nós mesmos, percebemos que ainda tem muito relacionamento realmente com Satanás, né? E que nós temos que resolver. Por isso que esse deve ser resolvido primeiramente. E eu digo aos irmãos que é somente se a gente conseguir realmente fazer muitos filhos espirituais, realmente vai ser muito bom para resolver a libertação dos antepassados também. Se você conseguir 430 filhos espiritual absolutamente, você vai estar libertando seus antepassados. Mas nós temos o seminário de Chombo, que é uma maneira que quem não tem filho espiritual realmente, pode resolver isso através de libertação de antepassados. E vai estar avançando um degrau a mais que Satanás não vai ter condição para atacar você. O relacionamento básico entre as pessoas e Satanás repousa no relacionamento de amor ilícito, o amor autocentrado. Esse amor imoral sempre destrói as pessoas e as separa de qualquer ideal. Então, vocês vejam, né, que o amor ilícito, né, autocentrado, né, aquilo que é só centralizado no que eu quero, então realmente causa muita destruição. Então, muitas vezes, né, nós não entendemos realmente. Eu estou vivendo com a minha esposa e meus filhos, tá tudo bem, eu não faço mal para ninguém. Então, realmente, se eu vivo só para minha esposa e meus filhos, realmente já está realmente um amor autocentrado. Eu estou pensando somente na minha família. Então, a gente tem que realmente pensar, né, que o ideal realmente é o amor verdadeiro, que o verdadeiro Pai estabeleceu durante o tempo de vida que ele estava na Terra, que é o amor centralizado em outras pessoas, né, para o próximo. Nunca para somente o que é meu. A gente gosta muito do que é nosso. Né? Então, se a gente vê alguém invadindo a nossa casa, rapidamente a gente vai tentar expulsar aquela pessoa. Mas quando a gente não cuida das coisas públicas, né, aquilo que pertence ao tudo, então nós estamos ainda repousando, né, no relacionamento do amor ilícito com Satanás, quando nós não cuidamos das coisas públicas. Então, o público é aquilo que a gente deve ter mais zelo e cuidar mais. E as coisas nossas, com certeza, se você está cuidando das coisas públicas, alguém vai estar cuidando das suas coisas, realmente das suas coisas particulares. Na verdade, quando você ama o público, o individual já vai estar junto. Né? Tudo que a gente cuida como se fosse coisas públicas, realmente o individual já vai estar junto, com certeza. O amor de Deus é exatamente o oposto. Ele é puro, cria unidade. Ele enaltece as pessoas e as permite transcender o egoísmo. Então, quando a gente pensa realmente no amor de Deus, ele é totalmente contrário ao amor satânico ou do centralizado no egoísmo. Então, o amor de Deus, ele quer sempre criar unidade, né? Ele nunca cria desunião. Então, por isso que a vida pública, a vida dentro da igreja, realmente é a vida que você, realmente o tempo todo você é avaliado. Se você tem egoísmo ou se você é capaz realmente de amar aquilo que cria unidade, né, entre nós. Então, por isso, né, que agora, através de nós fazermos a nossa igreja, a igreja de Chombo, né? Acho que é isso, a igreja de Chombo.
Então, essa igreja é onde é que a gente poderá realmente dar palavra para aquelas pessoas que são nossos filhos espirituais, é a nossa tribo. Não tem como você levar uma vida de amor se você vive somente para sua família. Então, o amor de Deus é aquele que realmente é para o público. Então, através de nós estabelecer a nossa igreja de Chombo, é isso que você vai ter que realmente dar a palavra para outras pessoas. Você vai ser uma pessoa que vai estar centralizada realmente no público. Você vai estar centralizado naquelas pessoas que são seus filhos espirituais. Quando você tem filhos espirituais, você não quer mostrar a eles nenhuma dos seus defeitos. Você vai sempre querer amar e zelar e sempre demonstrar realmente que você é um ser de pureza de coração. O amor é o elemento chave sobre o qual Satanás e Deus têm estado lutando. Então, esse ponto realmente foi o que causou realmente toda a desordem no mundo. Então, o amor de Deus, ele é puro, e o amor de Satanás, ele é egocêntrico, né? Então, Satanás e Deus estão sempre lutando para ver quem vai ganhar realmente as pessoas através do amor. Então, se Deus não é capaz realmente de mostrar para as pessoas que o amor dele é o maior, então as pessoas continuam sobre o domínio do amor satânico, realmente. Então, Satanás continua dominando as pessoas. Então, essa luta é aquilo que você vai demonstrar realmente se você pertence ao lado de Deus ou se você pertence realmente ao lado de Satanás. Vai ter a afirmação de tudo aquilo. Até agora, Deus parecia estar perdendo a batalha. Então, muitas vezes você encontra pessoas que ela fala para você, não, eu prefiro viver com aquele que rouba e me dá uma vida boa do que viver com Deus e viver uma vida de sofrimento. Então, muitas vezes temos encontrado muitas pessoas cristãs que ainda preferem viver com Satanás. Então, parece que Deus está perdendo a batalha. Satanás se tornou muito arrogante, escarnecendo Deus, então zombando de Deus. Nem mesmo o Senhor tem qualquer poder para parar o meu amor. Então, Satanás, ele muitas vezes fala para Deus, né? Meu amor satânico as pessoas preferem. E nós vemos isso na sociedade, os jovens preferem. Se vocês forem olharem um baile funk, onde as mulheres são objeto daqueles camaradas lá, que são bandidos, então as mulheres preferem viver naquele ambiente, onde que as músicas somente colocam a mulher como um ser que só serve para sexo. Então, vemos as jovens nesses baile funk sendo usadas como objetos somente de sexo para aqueles camaradas lá. Então, as pessoas, Deus está sendo zombado realmente por Satanás. Ele tomará o mundo inteiro. E assim, por que o Senhor não se rende? Então, Satanás, ele chega realmente a falar isso para Deus, né? Muitas vezes falou isso para Deus. Então, realmente, parece que a pessoa que é de Deus é aquela que deve ser realmente escarnecida, porque nós estamos tentando realmente mostrar para as pessoas o que é o amor verdadeiro. Mas as pessoas preferem realmente viver sobre a soberania realmente do amor autocentrado, o amor satânico. Elas não conseguem viver realmente sobre o amor puro de Deus. Por isso, muitas vezes, Satanás tem escarnecido Deus. Mesmo as pessoas que são cristãs ainda preferem viver sob aquele domínio do amor satânico, realmente. Quando as pessoas vivem com o amor satânico e autocentrado aqui na Terra, elas possivelmente podem ir para o mundo espiritual com a capacidade de amar a Deus. Então, será que quando nós levamos uma vida autocentrada, realmente centralizada nesse amor satânico, nós realmente, será que podemos estar amando Deus? Com certeza a resposta para essa pergunta é não. Indivíduos autocentrados criam um mundo espiritual cheio de divisão e desintegração. Então,
essa vida centralizada no egoísmo me causou toda a confusão até o dia de hoje. Nós temos visto isso na nossa sociedade. Nem precisa ir no mundo espiritual para você ver essa divisão. Mas essas pessoas que vivem nessas circunstâncias realmente não têm capacidade realmente de criar um mundo espiritual em unidade com Deus, em amando a Deus. Então elas vão para o mundo espiritual naquela mesma situação. Por isso que a libertação de antepassados que nós fazemos é tão importante para mudar realmente a situação do mundo espiritual. Nós realmente não podemos perceber realmente que somente através de nós levar uma vida em amor verdadeiro aqui na Terra que nós poderemos criar realmente um mundo espiritual realmente onde não haja divisão. Somente com a nossa vida aqui na Terra que nós poderemos realmente mudar a situação do mundo espiritual. O mundo espiritual original é de amor genuíno e altruísta. Assim, os elementos do amor egoísta encontrados na Terra são estranhos para o mundo espiritual. Então, no lugar onde Deus vive, não pode ser encontrado esse amor egoísta. Então, muitas vezes, quando estou dando testemunho, eu pergunto para algum evangélico ou católico que seja, eu pergunto assim: você está pronto para viver junto com Deus? Você quer viver junto com Deus? A pessoa fala que quer, mas eu falo: você tem certeza de que a vida que você leva, você vai conseguir viver junto com Deus? O lugar onde Deus vive realmente, aquele mundo espiritual original, é o lugar realmente que você pode viver, que eu posso viver? Então, no seminário de 7 dias, que a gente fez junto com o reverendo David Donkin, eu fiz uma pergunta para ele e ele deu um sermão de 40 minutos para nós. Eu falei assim, que aquele ladrão que foi para a cruz, junto com Jesus, né, do lado direito, Jesus falou que ele entraria no paraíso junto com Jesus, mas o reverendo David Donkin falou: você acha que no paraíso não tem prisões? Então ele deu um exemplo, né, falando que aquele ladrão pode não ter realmente vivido como uma pessoa livre no paraíso, mas poderia estar numa prisão. Por quê? Uma vez que você comete pecado aqui na Terra, você vai estar criando uma prisão para você no mundo espiritual. Agora imagine você um casal abençoado que vive em pecado. Aí você fala: não, eu tenho o direito de viver no reino do céu, mas você pode ir para o reino do céu e viver em uma prisão. Por quê? Você não vai ter liberdade para andar junto com Deus, porque o lugar que Deus reside no mundo espiritual é o lugar onde realmente só há pureza, não pode ter realmente pecado. Esta terra produziu um produto incontrolável e o está enviando para o mundo espiritual. Então, uma vez que são cometidos pecados na terra, então esses pecados são enviados para o mundo espiritual. Por isso cria toda a divisão que há no mundo espiritual. Agora o mundo espiritual está uma bagunça, dividido em uma multidão de comportamentos, cada qual tentando repelir qualquer coisa que seja diferente dele. Então, realmente, né, as pessoas que vivem essa situação aqui na Terra, né, então cria esses comportamentos estranhos no mundo espiritual. Então, nós vemos, né, que o católico e o evangélico eles acreditam em Jesus, mas vivem cada um do seu jeito. Se você tentar falar alguma coisa diferente para qualquer pessoa que acredita na Bíblia, então realmente aquela pessoa vai repelir você e vai falar: não, você é um herege, como o verdadeiro pai foi chamado de muitas vezes. Então, por causa de quê? Por causa da divisão do amor que Satanás causou nas pessoas. Isso originalmente não deveria existir. Então, quando a gente falamos que queremos viver no Chonilguk junto com os verdadeiros pais, né, que é o desejo, aquilo que a gente está ansiando, mas nós temos que realmente mudar a condição de nossa mente. Então, quando vem alguém visitar nós aqui na igreja, né, eu fico muito contente. Então, é isso que a gente deve pensar. Será que eu sou capaz de viver com aquele irmão que chegou aqui na igreja eternamente? Será que nós poderemos viver juntos 24 horas por dia como uma única família? Porque o Chonilguk deve ser o lugar onde nós poderemos realmente compartilhar amor.
o sermão do presidente Poit no último final de semana, ele deu uma explicação sobre o juramento da família de número 6, né? Então, nós nos tornarmos famílias donas do Choniguk. Então, essas famílias donas do Choniguk têm que ser capazes de viver um com o outro 24 horas por dia, 365 dias por ano. Você deve viver com aquele amor puro que você tem pelos irmãos. Então, se nós não podemos viver junto como uma família, se qualquer situação, né, se eu faço alguma coisa e aquilo já se torna uma dor no coração do meu irmão e já tem alguma barreira, então não poderemos viver junto no mundo espiritual, né? Porque cada um vai ter comportamento diferente e aquilo vai estar afetando o outro irmão e realmente isso vai criar uma divisão no mundo espiritual. Então, quando nós falamos que queremos viver como donos de Choniguk, esses donos do Choniguk realmente têm que ter um amor puro, centralizado em Deus. Então, temos que centralizar nossa vida dessa forma. E também nós poderemos resolver a bagunça que está no mundo espiritual somente quando nós fazemos a libertação dos nossos antepassados. E através desse seminário de 100 dias que eles fazem no mundo espiritual, quando são libertados, eles realmente vai estar limpando todo o espírito, todos os pecados que eles tinham do passado. E então nós devemos entender que libertação Chonpo, essa libertação é o que nós estamos realmente eliminando todos os pecados que os nossos ancestrais realmente cometeram. Esse estado realmente que nós estamos mudando nossa vida, você vai sentir realmente quando você consegue libertar algum antepassado, você vai ver a mudança na sua vida. A gente tem que ser sensível, que a mudança pode ser bem fraquinha, mas você tem que ter a capacidade realmente de perceber. Então, eu terminei minha parte da palavra agora e a minha esposa vai dar um testemunho sobre a libertação dos antepassados dela. Então, vamos receber ela agora nesse momento. Boa noite, irmãos. Boa noite, irmãs. Tudo bem? Obrigado pela presença de cada um de vocês. Realmente é muito bom, né, estar conectados. Meu esposo tinha me pedido, né, para contar uma experiência que a gente experimentou, né, estes dias, este mês, né? Na realidade, começou desde o mês passado, eu acho. Nós querendo como fala, libertar meus antepassados, né? A parte minha, porque a parte do meu esposo já terminou, né? Eles são uma família grande, então eles já conseguiu libertar e abençoar os 430, né? Então só minha parte que ainda, né, está faltando, né? Aí, como na minha família sou eu sozinha, né? Sozinha não, agora é o meu esposo, né? Ajudando bastante, que realmente eu fico muito grato, né? Por isso. Na minha vida, o mundo espiritual é uma coisa assim muito, muito clara, muito substancial, né? Eu tenho, desde muito nova, eu tenho muitas experiências espirituais. Só que essas experiências espirituais nunca foram assim tão beneficiosas como estes dias que a gente experimentou, né? Nós estava querendo, quando deram a data que ia ter libertação agora dia 26, né, de março, nós começou a pensar, né, de como que a gente ia conseguir o dinheiro para poder dar continuidade, né? Aí, meu esposo, por exemplo, ele estava sem trabalho, né? Ele tinha saído do conselho quando ele estava trabalhando como motorista. Então, a gente estava, assim, realmente de como ganhar o dinheiro para poder dar continuidade. Aí, aconteceu um milagre, por exemplo, de que Marcílio, de repente, armou serviço, né, de pintura, na qual ele está trabalhando, no sol quente, se queimando, né? Aí, só que isso aí não ia ser suficiente, né, para nós avançar, realmente. Ainda faltava bastante.
Aí, depois da pandemia, teve o governo peruano, né, liberou, fez uma lei onde liberou para as, como fala, para as empresas que cuidam da parte da aposentadoria, né, que uno paga quando trabalhava, na época que eu trabalhava lá no Peru, eles devolvessem esse dinheiro para as pessoas, né, por causa da pandemia. Então, a oportunidade apresentou de eu também pedir, né, como eu também era beneficiária, aí eu podia estar solicitando também para eles me dar esse dinheiro. Só que a gente, eu, por exemplo, eu não tinha nem lembrado desse assunto, né, porque já tem muitos anos que eu não aportava, que eu não trabalho, né? Então eu tinha até esquecido desse assunto, né? desse dinheiro que estava lá. Aí eu comecei a fazer, desde o ano passado, né, eu comecei a fazer a solicitude, só que não deu certo, né, a solicitude que eu fiz, eles pediram para eu abrir uma conta lá no Peru, no banco, aí eu fiz, mas aí não deu certo, porque eu não tinha como esse dinheiro chegar a mim, né, eu tinha que estar presente lá. Aí terminou não acontecendo nada. Aí a gente começou a fazer muita oração, muita condição de oração para o mundo espiritual. Eu faço a condição todos os dias, né, 40 minutos de oração. Aí e meu esposo também. Aí eu estava pedindo muito, né, para meus antepassados eles ajudarem, né, para eu dar a maneira de conseguir esse dinheiro. Em realidade, eu não estava pensando nesse dinheiro do Peru, senão eu pensando, né, em como que a gente podia fazer para arrumar o dinheiro para poder libertar, né? E eu sempre falava para eles, mas esse dinheiro eu não quero para mim, eu quero para realmente ajudar vocês, para vocês também, a situação de vocês possa melhorar lá no mundo espiritual, né? E eu ficava pedindo assim. Então, aconteceu que teve outra lei que o governo criou que fez que estrangeiros, né, peruanos que moram no estrangeiro possam fazer uma solicitude também para eles receber o dinheiro no país onde eles estão, né? Aí eu entrei em contato com a empresa e eles pediram para mim abrir conta bancária, né? Que eu tinha que ter uma conta bancária a meu nome, né? Uma conta de poupança ou uma conta de banco, né? Então eu fui fazer o trâmite. Eles pediram incluso abrir em dois bancos diferentes, né, para ver, eu acho que se um não dava certo, aí eles tentavam no outro. Aí eu fui no Banco Bradesco, né, primeiramente eu fui ali abrir a conta, aí deu que consegui abrir a conta, né. Depois eu fui na Caixa Econômica, mas na Caixa Econômica eu não consegui abrir. Porque uma coisa assim, que foi muito interessante foi que eu consegui abrir no Bradesco e quando eu fui lá para pedir uns códigos que eu precisava passar para a empresa lá do Peru, do Banco do Peru, o Banco Bradesco falou assim para mim, você não tem outro documento? Quando eu dei meu documento que eu tenho, né? Eu falei que não. Você abriu a conta com esse documento? Ele falou para mim assim. Eu falei sim. Aí ele falou, mas esse documento está vencido, falou assim, né? Realmente, meu documento está vencido em 2018, venceu, né? Eu não renovei, então eu estou como ilegal aqui. Aí ele ficou muito estranhado, né? Que como que o sistema tinha aceitado abrir a conta com esse documento vencido. E na Caixa, realmente na Caixa Econômica não conseguia abrir por causa desse documento vencido. Então aí eu já pensei, né? Que realmente o mundo espiritual trabalhou, realmente meus antepassados que já tinha libertado até então, né, ajudaram, né, para que isso acontecesse, né, que eu conseguisse abrir, apesar que o documento estava vencido, conseguisse abrir essa conta. Eu não sei, o homem ficou pensando e me olhando, né, se estranhado realmente de como é que eu consegui abrir essa conta com esse documento, porque ele falou assim, o sistema não aceita quando você coloca a validade do documento que já está vencido, não aceita, né, realmente não aceitou na Caixa Econômica. Aí eu mandei só desse banco que eu consegui abrir para Peru, né? Na primeira tentativa não conseguiu, na outra segunda, eu acho que já o mundo espiritual realmente trabalhou e conseguiu liberar esse dinheiro, né? Mas foi todo um processo, não foi tão rápido assim, né? De um dia para outro, demorou um pouco, né? Eu acho que foi uma semana ou 2 semanas para eu ter resposta realmente, né? Do banco, que o dinheiro tinha caído aqui, né, na conta aqui no Brasil. Então, foi uma coisa assim, segunda-feira, né, que a gente
Marcílio de manhã cedo, ele incluso ele falou assim para mim, Rosana, você não está preocupado por libertar teus antepassados? Ele falou assim para mim, né? Aí eu senti assim um pouco assim, um pouco machucada, me senti, mas eu não falei nada para ele, né? Porque eu fiquei pensando, mas eu fico pensando o tempo todo, né? Que eu quero libertar meus antepassados. Eu quero, porque para melhorar a minha situação, para melhorar a situação da minha família no Peru. Então, aí eu fiquei pensando, só que eu não falei nada, né? Eu fiquei quieta e falei. Aí eu peguei o telefone e eu fui olhar novamente, né, a conta no banco, se tinha caído alguma coisa, porque eu estava olhando quase todo dia e não tinha nada. Aí quando eu abri, na segunda-feira, depois que Marcílio falou para mim assim, aí eu abri e realmente o dinheiro tinha caído, né? E eu falei, o dinheiro caiu. Nossa, foi uma coisa assim incrível, né? Realmente o mundo espiritual, ele ajudou muito, né? Foi um milagre que a gente conseguiu. E aí agora nós, né, vai libertar e vai poder avançar bastante, né? Vai faltar só faltou um chiquinho para terminar, que incluso teve outro milagre que aconteceu com meu irmão no Peru. Tem um meu irmão caçula, que ele já assistiu o Príncipe Divino, né? Já fez seminário de 7 dias, mas como ele é sozinho lá, assim, um pouco, não está muito centralizado, né? Mas eu tento ajudar, puxar ele, né? Aí ele, de repente, ele falou para mim, quando eu falei, Saúl, só os $500 vai faltar para terminar, né? De dar, como fala, de libertar todos os nossos antepassados. Aí ele falou, só 500? É porque lá no Peru vai ter dia 11 de abril, vai ter libertação. Então ele prometeu para mim, falou que ele ia dar esses 500, né? E que ia conseguir fazer lá no Peru. Então, realmente, meu irmão, assim, que durante todo esse tempo, todos os anos, ele nunca, eu pedi muitas vezes para ele me ajudar. Teve uma vez que ele mandou um dinheiro aí para libertar, mas foi para meu cunhado, assim, outras coisas assim, né? Mas, assim, libertação mesmo, assim, ele nunca se envolveu muito, né? Apesar que eu puxava ele. Aí, de repente, ele falou, tudo bem, eu consigo esses $500 e eu faço aqui no Peru, né? Dia 11, né? Então, realmente, se a gente tiver sinceridade, desejar muito, realmente, o mundo espiritual ajuda, o mundo espiritual dá um jeito, né? Porque antes eu não estava muito pedindo para eles, realmente, sinceramente, eu não estava pedindo, né? Porque eu tinha ouvido, não sei, de alguém que falou que se você não deu bênção ainda a teus antepassados, por mais que você libertou, eles ainda não conseguem ajudar você. Só que em uma palestra que nós ouvimos, eu acho que foi do presidente Coit, ele falou, né, que esses antepassados que nós já libertou, eles vão ajudar se você pedir. E aí eu comecei, né? Eu, Marcílio, começamos a pedir muito, né, para eles, esses que já estavam libertos, que eram pouquinhos, mas estavam libertos, e comecei a pedir para eles ajudarem, que eles tinham que ajudar, não tinha outro jeito, porque não tinha de outro jeito eu conseguir esse dinheiro. E realmente ajudou, né? Então, se nós, cada um dos nossos irmãos, se realmente pedir com sinceridade, né, a gente vai conseguir libertar, né? O mundo espiritual realmente vive perto de nós, está conosco, só nós precisamos acreditar, né? Acreditar e falar com eles como se estivesse falando assim agora, com vocês, estou falando do mesmo jeito, né? Pedir para eles, né? Sinceramente, eles vão atender, né? Vai atender para todos realmente nós tornar família Xombo, né? Que esse é o nosso desejo. E aí nós vamos ajudar uns aos outros, né? Para conseguir realmente nos inscrever, né? Aqui no Brumado tem que existir muitas famílias Xombo, tem muitas possibilidades. Então vamos orar muito para estar realmente conseguindo essa vitória a todos. Tá bom? Muito obrigada e desculpe haver falado muito. Ok, irmãos, então vamos fazer a oração para a gente terminar parte da nossa palavra. Amados Pai Celestiais, Deus Pai do céu e da humanidade, estamos aqui, Pai Celestial,
te agradecendo por esta noite, por esse sermão, agradecendo pela presença de todos, nossos irmãos e irmãs aqui de Brumado, famílias abençoadas. Por favor, abençoe grandemente a vida de todos que estão aqui, Pai Celestial, fazendo que cada um, Pai Celestial, dê o seu melhor. Esforce assim, Pai Celestial, para estabelecer realmente, Pai Celestial, o seu melhor, nesse tempo que nós estamos utilizando, que vós nos deu. Pai Celestial, nenhum segundo, Pai Celestial, deve ser desperdiçado para estabelecer a tua vontade. Nós temos a oportunidade, Pai Celestial, nós temos tudo. Vamos nos determinar, vamos fazer, Pai Celestial, de acordo com a tua vontade, o que vós está desejando realmente, querendo assim realmente fazer tudo para servir a causa dos verdadeiros pais. Nós não podemos utilizar o nosso tempo nessa terra, Pai Celestial, com coisas que não têm nenhum sentido e não têm nenhum valor. Realmente utilizando um período precioso para nos realmente estabelecer a nova tradição, a tradição do céu, a tradição dos verdadeiros pais. Pai Celestial, nós fomos afortunados porque vivemos na melhor época, a época dos verdadeiros pais. Pai Celestial, nós pedimos assim, Pai Celestial, que a providência do Brasil caminhe rapidamente, Pai Celestial, que as famílias abençoadas possam se tornar casais de amor para a restauração nacional, restaurando assim, junto com o nosso presidente e a senhora primeira-dama, Pai Celestial, junto nós podemos fazer desta nação a tua nação. Nós queremos estabelecer essa tradição para todas as famílias abençoadas. Eu fiz assim, Pai Celestial, esse relatório nessa noite, nome é Marcelino de Almeida, família Central pela bênção. Aju.